Fechando o raciocínio aqui, Thiago, sobre 13º e a possibilidade de antecipação, a Maria das Graças, por exemplo, está dizendo aqui que concordaria na antecipação aí de 50%, fevereiro ou março, e deixar o restante lá para dezembro. O que eu quero dizer, até respondendo uma pergunta que está chegando muito nas minhas redes sociais, Milton, já está batido o martelo, vai ter 13º antecipado em 2023? Não tem nada certo, pessoal. O que existe hoje são articulações. A gente já conversou com a base do governo, inclusive com a base do governo Lula, que está entrando agora. Eles não nos passaram nenhuma certeza de nada, até porque está toda essa briga ainda com essa PEC da transição. Então, a gente não tem certeza se vai haver essa antecipação ou não. Mas é óbvio que se houver minimamente condições de se antecipar, a gente vai sugerir que seja antecipado realmente 50% ali no início do ano, né, pelo menos no primeiro trimestre, e o restante lá em dezembro, para que se possa equilibrar isso, Thiago, e volte esse calendário ao normal. Porque todo o problema da antecipação do 13º é que ninguém traz uma solução para o que vai acontecer lá em dezembro, e as pessoas ficam sempre sem nada no final do ano. Então é isso que está sendo o maior problema. Não é a antecipação pela antecipação, tá, gente? A gente quer esse equilíbrio do calendário, para que você possa realmente se socorrer dentro do que é possível. Aproveitando esse gancho ainda do 13º, eu vou querer a opinião do Thiago também. Gente, é tão importante isso que eu falei sobre você saber votar, que eu vou te dar o maior resultado negativo do que para errado pode causar de imediato para você. A gente tinha em andamento, Thiago, um projeto do deputado Antônio Furtado, que é o PL 809 agora, de 2022. Que daria para esses aposentados, para os pensionistas, para servidor público, para militar, para o BPC Loas, para todo mundo, porque a gente alcança todo mundo, a gente quer benefício para todo mundo. O PL 809 ia dar condições de essas pessoas terem acesso ao seu benefício dobrado no mês de janeiro. E aí essa pessoa teria os 12 meses subsequentes, ou os 11 meses, aliás, para pagar isso de maneira parcelada, sem cobrança de juros. Por quê? Porque o governo estaria apenas antecipando aquilo que já estava aprovado, né, de gastos para aposentados e pensionistas e todos os demais para o ano seguinte. Consequentemente, você ia ter condições de se socorrer sem buscar agiota nem consignado e uma outra série do seu próprio dinheiro. Não vai acontecer nem tão cedo. O Furtado, né, um excelente parlamentar, possível de atualmente, eu acho que é dos poucos parlamentares que eu vi tanta sensibilidade e tanta sinceridade quando se trata de cuidar das pessoas. É o Antônio Furtado. Não tinha hora para ir dormir, como não tem até hoje, e acordava logo cedo. Então, assim, é um cara que me honra muito ter conhecido ele nessas minhas andanças por Brasília. Mas esse mesmo cara de quem eu estou falando não foi reeleito por você do Rio de Janeiro, infelizmente. Consequentemente, o projeto 809 vai ser engavetado, pessoal. Já havia, inclusive, aprovado por uma comissão importante. Vai ser engavetado. Ah, Milton, pode alguém assumir esse projeto? Assumir, não. Pode alguém colocá-lo do zero, né, de novo lá nas pautas, como um novo projeto, e aí passar por tudo que o anterior já passou. Isso é somente uma pequena lição para que você possa entender como o seu voto pode ser bom ou ruim para você. E aí eu estou te mostrando o quanto ele foi ruim, porque cariocas, né, não souberam, cariocas fluminenses, não souberam votar mantendo o nosso querido Antônio Furtado num segundo mandato. Em contrapartida, né, um monte de porcaria, candidato a deputado pelo Rio de Janeiro, foi reeleito, e outro monte de porcaria foi eleito pela primeira vez. Para defender quem? Você, aposentado e pensionista? Duvido. Então, gente, aprendam enquanto é tempo. Porque quando você não aprende e não faz o que é certo, quem sofre as consequências. Então, 809, zerado, não tem nenhuma chance agora para 2023, acho pouco provável, até porque você já sabe como é que é o andamento dos processos de pauta desses nossos projetos mais delicados, tá? Bora lá para a margem social, que está na capa do vídeo, tem uma obrigação aqui, compromisso com você. Margem social seria outra excepcional possibilidade, Thiago, de ajuda para essas pessoas também diante do que
o diferencial dessa margem poderia trazer. Mas é um outro projeto que também está parado, gente. Precisa ser cobrado, primeiro, ao nosso querido e conhecidíssimo autor do projeto, que é o Pompeu de Matos, tem que cobrar dele, pauta urgente para esse projeto, que também está parado lá, acho que está na CETASP, na Comissão de Trabalho e Administração, também já com relatório pronto, faltando apenas ser pautado. Então, cobrem do Pompeu de Matos, que foi reeleito, cobrem do presidente da própria comissão, que é amigo do Pompeu de Matos e é do mesmo partido. Isso facilita, gente, mas tem que cobrar, tá? Isso é o que está acontecendo com a margem social. Tiago, antes que eu continue dando minha fala aqui sobre os outros projetos, outros assuntos, me fala o que é que você acha do engavetamento do 809 e o que é que você acha da margem social, já que o consignado é o teu mundo. É lamentável. Eu vou pedir licença para ser o mais transparente possível aqui no chat. Eu sei que alguns de vocês não vão gostar do que eu vou falar. O Milton, ele saiu candidato. Eu ouvi muito mal desses caras, ouvi muito mal do Milton, do Felipe, do Sandro, muita gente metendo pau, chamando de oportunista, né, chamando que está se aproveitando da onda, do nicho e tudo mais. Não foi isso que aconteceu, não é porque eu estou no canal do Milton, não. Simplesmente esses caras se infectaram pela causa de um jeito que eles foram para Brasília e viram o que era aquilo ali, e só entenderam, e eles entenderam que só entrando ali para poder ter as alavancas que eles precisam movimentar. E por isso que isso o Milton não me falou não, tá? Minha conclusão, se eu estiver falando besteira, ele me corrige. Mas foi essa a minha visão, e eu vi esses caras tomando muita paulada, e aí eu ouço aposentados falando assim, tá vendo? O Bolsonaro perdeu por conta da gente, que não votou nele, que foi 1,5 milhão de votos. E aí eu vejo, será que foi essa diferença mesmo? Porque o aposentado de Minas não pôs o Sandro, o aposentado da Paraíba não pôs o Milton, o aposentado do Rio ferrou o Furtado, perdeu o Furtado, o aposentado de São Paulo colocou o Ricardo Silva, graças a Deus. Foi o único que sobrou, além do Paim no Senado. Então, gente, não é você que está nessa live, não, que não votou. Tá? Você que está aqui com a gente, eu sei que você fez a sua parte. Sabe quem não votou? Aquele que saiu no começo da live. Aquele que, quando a gente começou a falar alguma coisa que não agradou ele, espetou o cotovelo dele de uma forma que ele pôs sair disso. Só que ele é um aposentado. O canal do Milton é para vocês, assim como o meu. Então não entendam as coisas pela metade, que é o grande erro de vocês. Vocês vão em canais do YouTube e olham a capa e saem me mandando ou mandando para o Milton. É verdade? Isso aqui vai acontecer? Assistam o vídeo. Tirem as conclusões por um todo. Perdemos o 809. Grande perda. Talvez o projeto mais interessante que eu vi, sem interesse nenhum. Ele ia antecipar um salário descontando mensalmente. É esse, né, Milton? Ia descontar uma fatia do salário mensal dividido em 12, sem juros nenhum. Isso não existe. Ninguém pensou nisso. Né? Chegou no delegado, por ideia do Milton, do Sandro, do Felipe, e ele colocou ali na pauta, ele e o Ricardo Silva, muito aliados. E agora, o Ricardo Silva se alia a quem? Qual outro deputado, Sandro, que vai defender a gente lá, além do Ricardo? Então, não é ficar aqui querendo externar revolta, não. Mas eu também não vou tapar o sol com a peneira a decepção que a gente tem. A gente tem decepções. Vocês colocaram pessoas, vocês não. Tá? Quem votou contra? O Sandro teve uma votação expressiva, o Milton teve uma votação legal, o Felipe também teve, mas não foi o suficiente, né, para chegar. Então, mediante a todo o trabalho que a gente tem, às vezes a gente olha por um outro lado, você vê agora canais fazendo vídeo de política, dando uma audiência avassaladora. Avassaladora. E o Milton não podia se seduzir por isso? Eu não poderia me seduzir por isso? Poderia simplesmente abandonar as lives de INSS e falar do que está dando audiência. Mas não, a gente segue firme aqui, a gente tem um propósito, assim como você tem que ter também. Você tem que entender que a vida é feita de fases. O meu avô já falou para mim. Falou, Tiago, a vida não é feliz. A vida é feita de momentos felizes. Então não é um momento triste que vai te derrubar.
Não é porque hoje a gente não... A gente conseguiu muita coisa esse ano, Milton. A gente conseguiu uma revisão da vida toda para eles. Sabe? É uma vitória que... Essa não foi nenhum canal que foi levar para lá, já estava rodando há muito tempo. Mas, cara, isso é absurdamente bom. Pode triplicar o salário de quem aposentou de 2012, agora 2013 até 2019, os últimos 10 anos. Então, não tem do que reclamar. Aumentamos a margem, quebramos as linhas. Por quê? Porque esses caras romperam as barreiras, criaram os nichos, criaram um nicho e vão para Brasília. Tem um canal milionário aqui do YouTube de uma garota que nunca tirou o pé da casa dela para defender vocês. Nunca tirou o pé e não pretende tirar. E eu falo isso porque eu chequei diretamente com o canal. Então, esses caras saem das suas casas, eles vão para Brasília, eles apresentam projetos. Então, o mínimo é respeito. E aí, quando o cara começa a falar um pouquinho de política, eu vou sair daqui. Não é por aí, gente. Não é por aí. Definitivamente tem que ser repensada essa atitude em respeito a tudo que foi feito aqui. Tá? E a gente fica muito triste com a perda do Furtado. O Felipe falou, perdemos um grande deputado e o Rio de Janeiro ganha um excelente delegado novamente, que ele vai voltar para a função dele. Então, é lamentável essas perdas aí, isso enfraquece, não nos faz desistir, muito pelo contrário, a gente não vai desistir, a gente é jovem, como o Milton fala, nós somos os aposentados do futuro. Então, parece que a gente já foi aposentado uma vez na vida e já se lascou, e a gente teve o poder de voltar um pouquinho no tempo para tentar melhorar a nossa situação quando a gente for de fato aposentado. Parece um filme de ficção, porque a única razão que a gente tem para defender os aposentados aqui é isso. É a gente deixar um legado para os nossos filhos, netos, para melhorar para vocês e para melhorar para a gente mesmo. É simplesmente isso. Acho que mais transparente que isso, só se eu for banido do YouTube, Milton. Um grande abraço e até o próximo vídeo.